Meus amores, muito boa tarde! Meus amores, é assim, ó, só consegue ver os vídeos da Semana do Resgate do Feminino quem se inscreveu na Semana do Resgate do Feminino, tá, amores? E quem confirmou a inscrição. Muitas pessoas recebem a confirmação lá no lixo ou lá no spam, né? Nas pastinhas lá do e-mail, lixeira, spam e todas as outras coisas. Então, por favor, quem se inscreveu, dá uma olhadinha lá nessas caixas, tá? Do e-mail, porque pode estar lá a confirmação. Se mesmo assim você se inscreveu e quando você foi entrar para ver o vídeo, pediu novamente o seu e-mail, pode colocar só o e-mail e não vai pedir toda a inscrição de novo, tá? Pode colocar só o e-mail, que por uma questão de segurança, ele já vai te jogar para a página do vídeo. Então tem essas duas situações, as pessoas que não confirmaram, que é importante que confirmem, tá? Se em últimos casos você olhou em tudo e você não recebeu, coloca lá na comunidade o seu e-mail para nossa equipe dar uma olhadinha. Mas se aparecer novamente a caixa para você colocar o e-mail, pode colocar. Então é isso, gente, assistam o primeiro vídeo assim, porque a gente vai passando de etapa. Então a gente começa olhando para as coisas lá de trás, profundamente, né? E aí depois a gente vai aprofundar na quarta-feira com o segundo vídeo e lá na sexta-feira nós temos o terceiro vídeo. Então tem muita surpresa, tem muita coisa assim, ó, fantástica, arrasane, como digo, para que a gente possa compartilhar. Quem quer fazer agendamento, tudo calma, respira, aproveita a Semana do Resgate primeiro, que é o início para tudo que a gente precisa. Depois a gente vai ter oportunidade para falar para quem quer aprofundar, tá? Porque quem me conhece sabe que eu não sou a favor de uma constelação. Eu sou a favor de um processo que vai te trazer o que você realmente precisa para resolver a relação com a sua mãe, né? Suas avós, que a gente falou disso no primeiro vídeo, então tá aqui na ponta da língua. A sua relação com o seu financeiro, que eu vi que muitas de vocês vieram por causa dessa questão. Vamos sair dessa escassez pra gente resgatar nossas partes aí de transbordar de tanta abundância e também todas as questões que tiverem reflexos negativos hoje na sua vida, tá bom? Gente, o questionário nós já tiramos agora, porque eu já tive as respostas de vocês, já montei os conteúdos de acordo com as respostas de vocês. Então agora o negócio é o seguinte, assistir o primeiro vídeo, deixar o seu depoimento, compartilhar muito, que a gente vai aí trazendo os complementos lá no Telegram também, viu? Gente, então vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado, né? Nós vamos falar dos abusos, que realmente, Bert, ele fala o seguinte: os nossos segredos, eles matam a gente. Sim, por quê? Quando a gente passa por um trauma muito grande, a tendência que a gente tem é não falar, né? A tendência que a gente tem é realmente, assim, dói tanto que a gente não quer nem olhar. A gente bota no fundo de uma caixinha interna pra esquecer, né? Pra esquecer aquela dor, pra esquecer tudo aquilo ali que a gente sente. É natural, tá, gente? Mas as constelações, a visão sistêmica, elas existem, todo esse caminho de autoconhecimento, a gente faz essa busca de olhar o que precisa ser visto para liberar essa dor, porque quanto mais a gente deixa lá guardado, maior fica a dor, mais cresce, né? Então a gente gasta muita energia para esconder da gente aquela dor e essa energia ela acaba faltando pra gente realmente realizar o que a gente quer, pra gente realmente ser bem-sucedida, ter bons relacionamentos e tudo mais. Então, quem sofre abusos ou traumas muito grandes, né? A gente precisa de uma rede de apoio, gente. A gente precisa de um espaço seguro para que a gente olhe para isso, trabalhe isso, né? E possa fluir a partir disso. Use aquela energia que a gente usava para esconder da gente mesmo, para fluir na nossa vida. E hoje eu vou trazer uma mulher muito especial, que é a Luciene, gente. Ela tá aqui com a gente já e ela vai contar um dos maiores traumas dela. E eu quero que vocês acolham ela, assim,
Ai, só de falar já tô emocionada. Aguenta, coração. Mas eu quero que vocês recebam ela com muito amor, porque essa mulher, para vir aqui hoje falar de uma dor tão profunda, é porque tem muita transformação. É porque tem muita força. Eu perguntei várias vezes para ela: você quer falar realmente desse assunto? Ela falou: é isso mesmo, eu preciso falar. Então respira, gente, vem comigo, porque olha, são fortes emoções aqui. Amor, vem pra cá, maravilhosa, inspirar essas mulheres para que elas percebam que não estão sozinhas nessa caminhada, que tudo é possível. Oi, Que coisa mais linda! Tudo bem, meu amor? reproduzir para vocês. Não, desculpa, sexy, maravilhosa. Eu tô em home office, né? Eu posso trabalhar de pijama, mas eu dei uma produzida. Que produzida, parabéns, meu amor, seja muito bem-vinda. Ó, só de te apresentar, meus olhos já encheram de lágrimas, então tô aqui respirando e dizendo para as mulheres: respira. Ah, eu também não tô diferente, viu? Tamo Eu já peguei junto. até uns lencinhos aqui, coloquei na gaveta, porque não tem jeito, né? Quero até pedir desculpas antecipadamente, porque se chorar, né? A A gente gente, tenta não chorar, mas é aqui forte, né? o choro é livre e a gente é tão guerreiras juntas que a gente não deixa ninguém chorar sozinha. A gente vai chorando tudo junto. Abre É, seu coração, meu amor. Fala do que você precisa falar pra gente. tá bom, tá, obrigada. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Já vi que tem várias aqui da minha turma do resgate, da turma das guardiãs. Obrigada por estarem aí dando uma força aí, né? Dando uma energia aí positiva. E para essas mulheres que estão chegando, que estão conhecendo o programa, hoje é o primeiro dia, né? Dessa semana do resgate. E eu quero dizer para vocês que foi assim que eu comecei a trilhar o meu caminho aqui. Foi começando nessa semana que as minhas fichas foram caindo e que eu fui tomando coragem de rever as minhas questões, né? De chegar no ponto que eu tô hoje. Uhum. Então é o seguinte, como a Fran já falou, eu tive um problema na minha infância, né? Sofri abuso por parte do meu pai. E eu carreguei essa história durante 30 anos. Foram 30 anos de segredo. Segredo entre eu e eu mesma, porque meu pai acabou falecendo quando eu tinha 15 anos, então essa história acabou indo, como a gente fala, indo pro túmulo, né, com ele, porque eu não tinha coragem de contar, nunca tive, de falar sobre essa história, né? Então isso me trouxe muitas consequências, principalmente nos relacionamentos, porque eu acabei de uma forma ou de outra excluindo os homens da minha vida, né? Eu tive muitos relacionamentos, eu tive relacionamentos duradouros, eu me casei e tudo mais, só que aquela coisa da crença que eu fui carregando, né? Aquela crença de que os homens só abusam, usam e deixam as mulheres. Então isso é complicado, você não tem como, mesmo que a outra pessoa queira que se esforce, você acaba sabotando o relacionamento, né? Você acaba afastando a outra parte por conta dessas atitudes que a gente vai tomando, né? Então, o que acontece? Eu sou a filha mais velha, né? De três meninas, tenho mais duas irmãs mais novas. E quando eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, eu comecei a sofrer abusos, né, sexuais da parte do meu pai. Só que eu nunca consegui entender, na verdade, naquela época eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque meu pai sempre foi um homem muito rígido, né? A gente apanhava muito dele, ele não tinha muita paciência, ele era muitas vezes violento. Então eu já tinha aquele medo natural, aquele respeito, né? Aquela coisa assim pelo meu pai. Então quando começou a acontecer,
naquela época, eu ficava confusa, porque eu não entendia se era tipo uma aproximação dele, se ele estava tentando me fazer um carinho que ele não fazia perto das outras pessoas, das minhas irmãs e da minha mãe, porque isso geralmente acontecia quando eu ficava a sós com ele, né? Então, naquela época não tinha informação nenhuma, não sabia o que estava acontecendo. Conforme foram passando os anos, eu fui ficando um pouco mais consciente, assim, porque aí ele começou a me falar, olha, você não pode contar isso pra ninguém, você não pode contar pra sua mãe, não pode contar para suas irmãs, porque senão eu vou matar vocês, eu vou ser obrigada a matar vocês. Então aí eu já comecei a pensar, peraí, então isso aí não tá certo, o que ele tá fazendo realmente não é certo. E aí aquilo, né, eu já era uma criança mais quietinha, e isso só foi se agravando. Eu fui ficando cada vez mais calada, eu era uma criança totalmente calada, até na escola tinha poucas amizades, e as que eu tinha, eu percebi, todo mundo percebia, né? As meninas eram bem mais alegres, né? Mais felizes, né? Coisa de criança, brincava, aquela coisa, e eu sempre lá no meu cantinho, reservada, tal. Sempre fui muito reativa também, acabei adquirindo tipo de uma agressividade, né? Que eu sei que não é minha, hoje eu entendo que não é minha. Então eu sempre fui muito reativa. E isso me atrapalhava até nos meus relacionamentos com os meus coleguinhas da escola também, né? Na minha casa com as minhas irmãs também. Enfim, os anos foram passando, eu fui tendo mais essa consciência, e aí, por algumas vezes eu me perguntava, né? Por que não contar pra minha mãe? E aí eu pensava, e se ela não acreditar em mim? Ela não vai acreditar em mim, ele vai me matar, vai matar elas. Então, assim, decidi realmente não contar isso pra ninguém. E foi uma infância de medo, uma infância infeliz. E em relação à minha mãe, eu sempre me perguntava por que ela não tá vendo isso? Por que ela não tá vendo o que tá acontecendo? Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era errado, né? Enfim, então quando chegou mais ou menos por volta de uns 10 anos, 11 anos, que eu tava naquele processo, né, de menstruar, de ficar mocinha, tudo, ela me deu, minha mãe sempre foi muito aberta com a gente nesses assuntos, né, de sexualidade e tudo. Aí nessa fase ela começou a conversar comigo sobre isso, começou a me explicar, né, e aí as minhas fichas foram caindo. E ela me deu uma enciclopédiazinha, né, sexual, que explicava sobre corpo humano, mulher, homem e tal, e aí, a partir desse momento desabou pra mim, porque eu entendi realmente que o que estava acontecendo comigo era uma coisa muito errada e que eu não podia realmente, eu sentia assim, eu não posso realmente falar isso, porque se eu falar ninguém vai acreditar. Como que um pai faz isso com uma filha, né? Então na minha cabeça eu falava, eu não vou contar mesmo, ninguém vai acreditar em mim. E assim foi. Quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, ele faleceu, né? A minha vida mudou, a vida das minhas irmãs, da minha mãe, a nossa vida mudou muito, né? A gente acabou tendo uma liberdade que a gente nunca teve. Então cada uma foi ali seguindo seus processos de adolescência, tal. Minha mãe também seguindo os processos dela. Aí eu já comecei a namorar o meu primeiro marido. Foi um namoro assim bem bem longo, mas muito conturbado. Sabotava muito o relacionamento. E aquela crença toda de, né, aquela coisa da criança ferida, de querer chamar atenção, de qualquer coisa era uma coisa de que ele estava me rejeitando. Foi muito, muito conturbado mesmo. Mas eu acabei me casando e eu morava no interior e eu vim morar em São Paulo. Eu resolvi, assim, não foi nem muito por amor, era uma coisa de uma fuga mesmo. Eu falei, eu quero fugir daqui, né? Porque apesar de eu estar seguindo a minha vida, todo dia eu deitava a cabeça no travesseiro e essas coisas ficam assombrando a gente. Essas coisas nunca saem, né? Da memória da gente. Então eu vim para São Paulo, mas meu casamento não durou nem 2 anos. Acho que foram 2 anos. E a gente se separou. Aí logo em seguida eu tive um outro relacionamento conturbado. Tive um filho. O pai não assumiu o filho. Então eu assumi o filho sozinha. E estava sozinha aqui em São Paulo, e aí a minha mãe veio para cá, me dar uma força. E nesse período eu me senti um pouco mais próxima dela. Porque o que aconteceu? Nessa fase, quando meu pai morreu, o meu pai me pediu para cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. Então foi uma carga grande para mim, porque eu comecei a ser salvadora da minha mãe e salvadora das minhas irmãs.
totalmente errada, me colocando como marido da minha mãe, como pai das minhas irmãs, e a minha vida nada. A minha vida não andava, as minhas questões não andavam, e eu sempre ali, naquela situação de não saber como sair daquilo. Inconscientemente eu não sabia, né, de tudo isso, mas a minha vida ficava rodando, rodando, rodando e nunca ia pra frente. Aí nessa época, quando a minha mãe veio ficar comigo, eu comecei a sentir, né, tipo, eu preciso conversar com ela, quem sabe esse não é o caminho, eu me abrir com ela dessa vez, né, contar pra ela e tentar resolver isso, né. Mas não tive coragem. Fran, é uma coisa assim que hoje, eu vou falar a verdade pra você, eu nem sei como eu tô aqui contando, falando, foi um processo muito longo, né, quem ouve pode estar achando que eu tô falando super bem, mas assim, foram 30 anos guardando tudo isso, Uau. né. Então, logo depois que eu tive meu filho, passado um tempinho, uns 3 anos mais ou menos, eu tive um outro relacionamento. E foi um relacionamento, assim, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, que eu me apaixonei, que amo até hoje mesmo. E só que, mais uma vez, Luciene lá, né? Sabotando o relacionamento. Uma pessoa super disposta e as coisas aconteceram. E a gente acabou terminando e foi aonde eu falei, não, peraí, não é possível, não pode ser assim, eu preciso me resolver, eu preciso parar e tentar entender quem eu sou, o que está acontecendo comigo, o que eu posso melhorar. E eu fui aos poucos tentando tomar coragem de procurar uma terapia, porque até então eu nunca tinha parado para olhar isso. Eu sempre fugi disso, né? Eu fugi da minha vida. Uhum. Eu fui deixando a vida me levar. Foi bem assim mesmo. E aí eu consegui fazer uma imersão no final de semana, foi uma terapia assim super rápida, mas eu tive muita sorte porque eu peguei uns terapeutas muito bons, consegui, depois no primeiro dia não saía nada, tá, Fran? Inclusive eu tive uma amidalite de um dia pro outro, minha garganta fechou, eu não saía voz, eu não conseguia conversar com os terapeutas. Tô arrepiada. Aí, né, foi bem forte. E aí você vê como é que as doenças, né? A maioria das doenças são emocionais mesmo. Então aí não consegui contar. No outro dia contei. Foi assim, né? Falei, nossa, agora vai, né? Cheguei em casa, minha mãe estava aqui, consegui conversar com a minha mãe. Uau. Contei pra ela, foi libertador, mas ao mesmo tempo foi muito complicado, porque eu achava que ela sabia, mas a minha mãe não sabia de nada. Coitada, ela ficou arrasada. Fiquei muito preocupada, porque ela tem um monte de problema de saúde, aí já comecei a me sentir culpada, meu Deus, não devia ter falado, agora eu vou matar minha mãe. E olha, Fran, foi bem complicado, sabe? Aí os dias foram se passando, ela estava aqui em casa ainda comigo, só que eu percebi que o nosso relacionamento mudou. Abalou, né? Aquele relacionamento que eu achava que não era, eu achava que não era legal porque eu sentia que eu escondia alguma coisa dela e eu percebia que eu me metia muito nas coisas dela, julgava muito a minha mãe, né? Então era um relacionamento que a gente não brigava, não discutia, as duas sempre uma do lado da outra, sempre ajudando a outra, mas no fundo tinha uma coisinha estragada lá, né? Então foi aí que eu comecei a notar, nossa, não é isso. Não é esse o caminho. Eu não consegui resolver o que eu achei que eu tinha que resolver. E aí eu larguei a terapia. Eu falei, não, isso aí não resolveu, deixa quieto. Vamos, toca a vida de novo, né? Não era isso, não sei. Vamos lá. Aí quando foi agora, nesse ano, né, depois de eu passar de novo por uma separação, com uma filha pequena, com esse mesmo relacionamento aí do passado que não tinha dado certo, né? A gente tentou mais uma vez e acabou não dando certo, mas nesse meio de tempo eu tive uma filha, e aí eu com uma criança pequena, pandemia, aquela coisa de ter que trabalhar em casa, todo mundo junto, criança, minha mãe junto, ele. Então, assim, explodiu, o caldeirão explodiu, né? Sim. E aí eu fui para o fundo do poço mais uma vez. Sim. Só que dessa vez foi bem punk,
Foi muito forte. Então, assim, eu não sei como eu não entrei numa depressão, não sei. Mas aí eu comecei a falar, não, vamos voltar lá daquele ponto que você parou, vamos tentar de novo. E comecei a pedir para Deus, para o universo, me manda alguém, me ajuda, me manda um sinal de fumaça, o que que eu tenho que fazer, rezando, pedindo. E apareceu você, Fran, que veio me salvar. Com esse seu trabalho maravilhoso. Eu tava lá no Instagram e apareceu você falando, a Deus é maravilhosa, com essa energia, com essa alegria. Falando sobre o relacionamento com a mãe, né? Se a gente não tem um bom relacionamento com a mãe, nada flui, né? E aí eu falei, poxa, eu não tive nem com meu pai, nem com minha mãe. Então imagina, então agora eu começo a entender realmente, né? Fiz a semana lá do resgate, tudo, várias fichas caíram, mas quando chegou na hora de se inscrever, eu bloqueei, eu me sabotei, eu falei, eu não vou. Não vou, mas não tenho dinheiro. Comecei a olhar na minha... Ai, não... Eu tinha dinheiro. Ai, não tenho. Vou usar esse dinheiro para outra coisa. Não, vou viajar, enfim. Nos 48 do segundo tempo, eu fui. Era para ser mesmo, eu entrei. E desde então eu posso dizer que, sem dúvida alguma, foi a melhor coisa que eu fiz por mim, a melhor coisa que eu fiz pela minha vida. Porque aquilo que parecia para mim impossível, que era ressignificar a história com meu pai, eu consegui, né? E assim, foi uma decisão minha também, né, Fran? Porque todo o programa é maravilhoso, todo o conteúdo, tudo, só que assim, a gente precisa se abrir, a gente precisa querer, né? Sair daquele lugar que a gente está. E assim, o fundo do poço realmente é um lugar onde você pode, se você tomar um impulso ali, você nunca mais volta. Se você não quiser, você nunca mais volta. E foi a decisão que eu tomei, né? Então, assim, com os seus ensinamentos, com toda essa visão sistêmica que eu não conhecia, né? Com a coisa do dia a dia do curso, com o grupo, né? Com as informações e com a constelação, principalmente, eu comecei a buscar informações sobre meu pai, porque até então eu nem sabia quem era meu pai. Eu nem aceitava que eu tive um pai. Eu nunca tive um pai, né? Uau. Bloqueei totalmente, bloqueei todas as informações, a família dele, nunca mais, depois que ele faleceu, eu perdi contato com todo mundo. Porque eu quis mesmo, né? A minha mãe, as minhas irmãs têm contato, mas eu não tenho. A única que eu mantinha um contato mais ou menos era a minha avó, até ela falecer. Só que como eu também vim morar aqui em São Paulo, aí que eu acabei perdendo o contato totalmente mesmo, né? Então eu comecei a buscar informações para saber quem tinha sido meu pai. E para minha surpresa, todo mundo que falou do meu pai para mim falou que ele foi um homem maravilhoso, que ele foi um homem forte, batalhador, trabalhador, que sempre ajudou a família dele. Perdeu o pai muito cedo, o pai dele faleceu, eles eram em 18, 16 irmãos, uma coisa assim. Então meu pai ajudou muito a minha avó, né? Ajudou muito os irmãos dele. E ele era um homem muito brincalhão, né? Muito, assim, Fran, tudo que eu tô te falando eu descobri agora, porque meu pai não era esse homem. Eu nunca vi o meu pai assim, né? Eu não sei porque em casa ele não era assim com a gente. Ele não era. Mas eu comecei a buscar, falei, não, eu preciso me lembrar dessas coisas. E eu fui naquele trabalho do dia a dia, tentando buscar também, lá com a minha criança, né? Vamos olhar foto, vamos tentar. E eu comecei a ver o outro lado do meu pai, né? Comecei a entender que ele foi batalhador também, e que por trás da história dele, do sistema familiar dele, a gente viu na constelação, né? Teve casos de abuso ali também. Então, quem garante que meu pai também não foi uma criança que foi abusada, né? Quem garante? A gente viu lá no sistema. Eu sei que o meu avô, né, pai dele, era um homem muito rígido também, que batia muito nos filhos, espancava mesmo os filhos, surras horríveis, assim.
Não era Uhum. que nem ele batia na gente, que era de chinelada, era surra, era coisa feia mesmo, né? Então, assim, eu comecei a olhar por esse lado, né? Olhar por esse lado. Mas foi uma decisão minha de ressignificar dessa forma, de aceitar, né? Que eu vi que, assim, que, como você fala, a aceitação é o caminho da cura, e é verdade. Porque eu comecei a aceitar. Então, eu tive um dia tomando banho, do nada, eu tive um encontro com meu pai, assim. Começou a Uau. vir um monte de memória, de quando ele levava a gente para passear, né, dos momentos que a gente tinha em casa, dos momentos bons também, sabe? Comecei a substituir também as memórias, porque não é possível, né, que eu só tinha aquelas memórias ruins, né? Uhum. E aí eu fui tomando aquela força, assim, do meu pai, eu fui vendo, poxa, meu pai foi um homem grande, trabalhador, nunca deixou faltar nada pra gente. A gente era em 3 irmãs, então assim, sempre quando a gente queria alguma coisa, eu lembro que a gente tinha tudo igual. Ele não, ele fazia questão de comprar. Se ele compra uma sandália, era as 3 iguais. Se é uma boneca, Aham. as 3 iguais. Para não ter aquela briga entre nós, né, nas irmãs. Então eu fui olhando por esse lado e eu fui tomando a força dele, né? Uhum. E aí eu também fui olhando para minha mãe, tirei aquela coisa do julgamento, de ser a salvadora da minha mãe, e eu comecei a olhar, poxa, minha mãe ficou viúva com 32 anos, com 3 filhas, adolescentes. Então, olha a carga que ela não teve. E ela deu conta, Fran, sabe? A gente teve uma adolescência maravilhosa, a gente sempre teve muito apoio dela para tudo, né? As minhas irmãs tiveram um filho bem jovens e ela sempre esteve ali do lado, sempre ajudando, sempre apoiando com tudo. Eu também, os meus 2 filhos, que seria de mim se minha mãe tivesse me ajudado. Porque tem hora que eu surto, sabe? Que eu piro. Eu falo, gente, como que a minha mãe conseguiu dar conta de uma escadinha, uma do lado da outra? Eu tenho meu filho que é 10 anos de diferença um do outro e eu me Uhum. perco. Então, assim, tudo isso foi uma virada de chave muito grande, né? Eu identificar a força do meu pai e a força da minha mãe. Sim. E saber que eu sou feita de 50% de cada um, né? Então, olha a minha força. Quem sou eu, né? Sim. E aqui estou eu, tomei toda essa força para poder falar aqui. Uau. Poder ter É. essa coragem. Desembestei, né? Nem respirei, mas falei. E eu tô aqui que eu não consigo nem falar, só quero escutar e beber de toda essa sabedoria, de todo esse resgate que você realmente disse sim para você, né, Lu? Porque é isso. A gente tem o caminho. E um monte de gente quer caminhar, mas nem todo mundo se entrega a esse caminho, né? Então, quem Isso. se entrega, gente, independente do que é, olha a Lu, ela achou que ela nunca ia ressignificar isso. Então, o primeiro vídeo da Semana do Resgate, Lu, não sei se você lembra, porque faz um tempo, né? Mas eu falo, até me engasguei, gente. Mas eu falo exatamente sobre olhar para a história dos nossos ancestrais. Gente, sistemicamente, não é a Fran que está falando, isso é base científica da constelação familiar. Um abuso, uma dor, ela não é feita só por uma pessoa. Então, a Lu sofreu o abuso. Se a gente puxa, em algum lugar existe uma história de abuso, né, Lu? Nunca é ela sozinha. Sempre tem um histórico que a gente honra, que a gente repete. E isso é repetido até que seja visto, até que seja dado lugar. Por mais que doa, quando a gente olha, dá um lugar, nós também tomamos a força disso, né, Lu? Nós começamos a sair desse lugar de guardar toda aquela energia para esconder aquela dor e se abre para a vida. E eu lembro também, Lu, que impactou totalmente na tua autoestima, né? Porque você chegou assim meio se odiando por tudo que tinha acontecido, né? Como é que você se olha hoje, mulher? Porque eu tô aqui olhando e te amando muito, né? Mudou muito, né, Fran? Porque por conta de tudo isso, mais toda a carga que eu trazia dos relacionamentos, de traições que aconteceram e tudo mais, eu me senti assim. Muitas vezes eu até tentava parecer outra coisa, mas é que nem aquele ditado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Que é um ditado lá do interior. Ai, que bom. Então, por mais que eu tentava, de repente, vou me arrumar um pouco para trabalhar tal, mas por dentro só eu sabia como eu tava. Só eu sabia como eu era.
e como eu agia, né? Uhum. Principalmente nos relacionamentos, né? Esse último mesmo, assim, eu desenvolvi uma codependência emocional mesmo, porque eu já não me via mais. Eu já não me Uhum. via mais. Eu já não me reconhecia. Então eu comecei a viver a vida dele, a vida do outro, totalmente, Sim. né? Então quando a gente terminou o relacionamento, aí foi, pra mim foi o limite, né? Foi o fundo do poço mesmo, porque eu já nem sabia nem quem era eu. Como que eu ia recomeçar? Da onde que ponto, da onde eu ia partir, né? Uhum. Então foi. A gente começa pelo começo, literalmente, aqui, né, Lu? Sim, porque foi onde eu ressignifiquei, né? Foi lá pegando a minha criança no colo, né? Uma coisa que eu Uhum. nem sabia que existia, nem sabia o que que era. Eu já ouvi falar, lógico, eu já vi várias pessoas falando, mas como assim pegar a criança no colo, gente? Da onde eu vou tirar essa criança? Quem é essa criança? E hoje a minha criancinha tá aqui, ó, que bonitinha, aqui, pequenininha. Oh, meu Ela trabalha aqui Deus, comigo. que Ela me linda. acompanha aqui porque é um resgate diário, né? Sempre quando tem alguma questão, hoje eu paro e olho pra ela e pergunto, sou eu ou é você, né? Uhum. E aí eu vou lá, amo ela, dou amor, dou tudo aquilo que eu achei que um dia eu não tive, eu tô lá dando pra ela, alimentando ela diariamente. Que Que é lindo. esse o grande resgate mesmo, né? Porque tudo começa ali, na criança, e resgatar o nosso amor próprio também, que é fundamental. É. E é uma soma de coisas, né, Lu? Porque que nem a constelação ela foi importante demais, né? Mas por a gente ver realmente que não houve só o caso isolado do abuso, né, que aconteceu com você diretamente, mas que é importante ter esse caminho de como eu faço para me amar. Porque é tão fácil, todo mundo falando sobre autoestima, todo mundo falando se ame, se escute, mas como é que faz isso na prática, Isso. né? De Qual que é o verdade, caminho? qual que é o caminho, assim? E eu entendo essas pessoas que questionam, porque eu também já fiz muito curso, já fiz muita coisa, mas realmente foi naquele ponto que eu olhei para mim, né? Que eu ensino para vocês todas, assim, de pegar, se questionar, escutar e ir olhando ali para coisas que são fundamentais para resgatar. Tem aquilo, gente, não adianta só olhar para a história do sistema se a gente não faz os outros passos, né? Por isso que não dá para falar ou numa live, a gente tem uma série de vídeos, uma sequência que te mostra um caminho assim. E eu fico aqui muito feliz, viu, Lu, de poder estar vendo você com tanta consciência, né? E recente, né, Lu, poder encarar isso de peitão aberto e trazer essa força. E Lu, se você me permite até de trazer, né, essa coisa de que a Lu hoje está numa área profissional da contabilidade, que tem a ver com a minha história. Meu primeiro curso foi a contabilidade, né, Lu? Eu trabalhei nessa área também. E que Uhum. hoje, a partir da história dela, ela já está contribuindo com dicas para mulheres, né, Lu? Sim. Apesar do trabalho dela ser uma coisa, ela está a serviço. A partir da história dela, do caminho de cura dela, ela já está a serviço de compartilhar o que ela faz para realmente ressignificar isso. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência, Lu, porque é tudo muito recente, né? Muito, tá sendo, é muito recente, mas é muito gratificante também, né? Porque eu dei continuidade, né, no curso, né? Agora eu tô fazendo o resgate de pai. E foi assim, uma coisa que eu nem pensei duas vezes. A hora que você anunciou, eu me joguei. Falei, não vou. Eu É. vou porque é aqui que eu tenho que ficar, esse é o caminho. E ali também vi algumas coisas que ainda estavam precisando ser melhoradas, precisando ser trabalhadas. Trabalhei e estamos aí. E agora eu, a partir de um desafio, né, do curso, eu criei um grupo de WhatsApp com algumas amigas, as amigas convidaram as amigas, e aí a gente já começou uma semana, tô ali dando dicas para elas. Algumas me chamam no privado para pedir algum conselho, um aconselhamento, alguma coisa, né? E tá sendo assim maravilhoso, porque é aquilo, né, Fran? Eu acho que é o grande sentido do ser humano, né? É poder ajudar o próximo com o que você
tem de melhor. E aí eu descobri também que, como você diz, a minha maior dor é a minha maior força, né? Então eu tô colocando a serviço. Eu dei o primeiro passo e o universo vai dar os dele, já deu uns 10 na minha direção. É incrível como eu falei, jamais imaginava que um dia eu ia estar aqui fazendo uma live, ou que eu ia estar ali num grupo de WhatsApp, conversando, falando sobre tudo isso, né? Sobre amor próprio, sobre autoestima. Tá sendo maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Né? Eu tô conseguindo conciliar com o meu trabalho, faço fora do horário de trabalho, tudo. Mas tenho amigas do trabalho que estão aqui, eu acho, na live, que participam Uau. do grupo lá também. Tem amigas minhas que estão fazendo, fizeram a última turma sua do resgate. Então, assim, a mulherada tem uma força tremenda, né? Tem uma força tremenda. Foi uma coisa que eu trouxe muito à minha consciência, que é uma coisa que a gente traz no resgate, né? A força do feminino, né? Aquilo que realmente foi castrado, porque quantas coisas a gente não se permite por medo de um julgamento, uma coisa que não tem nada a ver, porque nós somos mulheres. Eu mesmo, eu trabalho num ambiente corporativo, então muitas vezes eu não ia de vestido, eu não ia de saia, porque eu ficava achando que não ia ser legal, porque a gente tem que se vestir como homem, sabe essas coisas, né? Tem que parecer mais sério, aquela coisa toda. Fora as outras coisas, né? Sobre aquela coisa de você assumir a sua, né? A sua alunação, né? A gente saber o ser sagrado que a gente é. Imagina, eu tive, até as mulheres que não tiveram, né? Mas eu tive 2 filhos e eu nunca tinha parado para pensar nisso, Fran. O ser que eu trouxe 2 vidas para o mundo, né? Então a gente fica lá prestando atenção em estria que sai na barriga, a gente fica prestando atenção na gordura que a gente adquire ali na gestação, né? Eu, por exemplo, amamentei, hoje eu olho para os meus seios, não são mais como eram antes, mas eu já consigo falar obrigado, porque vocês alimentaram 2 crianças que estão aqui, ó, super saudáveis, com saúde. Então é a gente se amar o nosso corpo, amar tudo que a gente é. Que nós somos deusas maravilhosas. Ai, adoro! Gente, isso é muito maravilhoso, né? Para quem não tinha autoestima, chegar e dizer e reconhecer a força de um lugar profundo, né? Não é um lugar, ai, agora eu sou feliz para sempre. Não, agora eu sou mulher responsável. Sei da minha Sim, força e estou pronta aqui, ó, de peito aberto para encarar o desafio, né? De uma forma até diferente, sem tanta dor, sem tanto peso, né? Porque o sofrimento, gente, a dor, muitas vezes ela não é uma escolha, a dor, né? Ela vem de um padrão muito enraizado. Mas o sofrimento é uma escolha. A responsabilidade de resolver aquilo é nossa. Por mais que a gente teve conflito lá com a mãe, por mais que a mãe muitas vezes, né, pegou pesado do nosso ponto de vista, a gente tem a responsabilidade de mudar isso. E a Lu, ô Lu, você trouxe uma coisa muito forte que aqui, ó, captei na minha pinça, minha pinça escorpiana, que você falou assim, né? Quando você foi ressignificar a história com seu pai, você percebeu que seu pai apanhava muito mais, né? Apanhava mesmo, não era a chinelada que ele te deu. Então, do ponto de vista sistêmico, gente, aí já tem algo importante. Quando a gente fala, a gente recebeu mais do que os nossos pais receberam, é disso. Se a gente for olhar, o que o pai da Lu recebeu? Surra de, né, muito mais agressivo. O que ele passou? Ele passou agressividade, ele passou a surra de chinelo. Mas perto do que ele recebeu, foi pouco, né, Lu? Então a gente começa a entender, não é de um lugar superficial, né, de a gente recebeu mais do que ganhou. Não, é de um lugar de que, peraí, né? Por exemplo, a minha mãe passou tanta dificuldade, quando eu fui olhar para a dificuldade que eu tinha, eu saí até daquele lugar do meu ego, de querer ser o centro, de olhar só para minha dor, e fiz o que você falou, Lu. Eu olhei de verdade para o meu pai. Então foi quando eu olhei de verdade para minha mãe, foi quando eu olhei de verdade para o meu pai, que eu pude ser vista do jeito que eu sou, né? Então a gente realmente não olha, gente. Quando a gente está na nossa dor, a gente não olha, a gente acha que olha para o pai e para a mãe.
Olha o que que a Lu falou, só vinha lembranças negativas, não é à toa, por causa de um trauma tão grande, mas que ela foi resgatando e viu que não era só isso. A mente dela tinha bloqueado muitas histórias, né, Lu? E aí Sim. mora a abundância também, porque quando a gente está só na dor, quando a gente está só no sofrimento, quando a gente está só na ferida, a gente não tem energia para fazer o que a Lu está fazendo hoje, compartilhar com outras mulheres. Tá vindo aqui, né, sustentando, gente, isso aqui é um desafio para quem vem. Você que tá aí, que não tem coragem de falar, sabe o que eu tô falando. Então, a mulher que se propõe a vir aqui, ela dá assim um salto, porque ela supera todos os medos, aquela mente, aquele corpo querendo travar, né, Lu? Aquela voz querendo tremer. Olha, eu até achei que ia chorar mais, nem chorei tanto. Nem chorei tanto, desculpa, porque agora eu tô sambando, né? Sambando. Porque, olha, é só choro, né? Todas as vezes que eu tentei, só vinha choro. E Mas agora já são as começa águas aí, né? São as águas se movimentando. Agora já estão tomando outros rumos, outro né? Ou fluxo. para em relação aos pais, assim, o que eu queria colocar também foi que foi uma virada de chave muito grande para mim, né? Olhar para os meus pais, aceitar os meus pais como eles foram, minha infância e tudo mais, porque realmente eles me deram a vida. Qual é o preço, né? Não tem preço isso. Não tem preço. Então eu olho com muita gratidão por tudo que meu pai pôde fazer até onde ele fez, a minha mãe até nos dias de hoje, assim, é só gratidão mesmo, né? Sim. Não tem julgamento, não tem cobrança. É uma coisa assim que quando você consegue resgatar isso, quando você consegue sentir com o coração mesmo, Uhum. parece que nada mais te abala, porque você sente aquela segurança, né? Tipo, eles me deram a vida, eu tenho que honrar essa vida agora. O que eu tenho que fazer é isso, não só por eles, mas pelos meus ancestrais também, por todas as pessoas que vieram antes, né? Meus avós, a história deles também. É, Então agora é fazer, é ter uma vida nova para poder honrar toda essa ancestralidade aí que é. talvez tentaram fazer muitas coisas que não puderam fazer e hoje eu posso fazer, Aham, é isso. né? Olha que lindo, eu até liberei os comentários aqui para que você sinta essa energia, Lu, e possa se nutrir. Amiga, somos irmãs de alma, sempre soube que algo forte nos unia. Ai, que lindo! Viu, Lu? Ah, tem umas amigas Arrepiada minhas aí que eu convidei. Linda, arrepiada com essa live. Você está plena, ó. Chorando até o final do ano com sua história. Parabéns, ô amor. Que vivência inspiradora. É isso, gente. Isso que a Lu fala sobre tomar os pais, né? Entender que eles deram a vida é um processo. Não adianta a gente querer fazer mental, né? Ai, meus pais me deram a vida. Tipo, fica superficial. Não, a gente vai resgatando, vai olhando para a história, vai botando as coisas no lugar que tem que ter, porque isso é o reconhecimento lá das ordens do amor, né? E aí a gente vai Uhum. tomando a força disso. Então, mulher, que bom que você está aqui, que bom que você está se inspirando com essa deusa maravilhosa, porque ela é inspiradora mesmo. E eu quero convidar para quem ainda não assistiu o vídeo, o primeiro vídeo, vai lá e assiste, porque a gente assiste o vídeo, vai para o Telegram, tem complemento ainda dos exercícios, muita coisa vai acontecer. Eu desejo que seja tão transformador quanto foi para a Lu, né, Lu, quando chegou na Semana do Resgate. E é isso, gente. Estou aqui super determinada a dar de melhor que eu tenho para vocês, porque eu tenho certeza que se eu conseguir, se essas deusas conseguiram, você também pode. Chegou a hora. Não precisa mais esperar para ter uma vida muito melhor, né, Lu? É É uma vida verdade. assim que você olha quando você entrou, não tem comparação, né? Conta para Não. elas como é que é. E é tão pouco tempo, né, que às vezes eu paro para pensar assim, eu falo, uau, né? Parece que foram 10 anos, né? Isso, E isso. foi assim, acho que de março para cá, né, que teve o resgate do feminino e depois agora o resgate de pai. Mas o que faz muita diferença também, Fran, é essa egrégora maravilhosa dessas mulheres que já participaram das outras turmas e que a gente ainda continua ali no grupo das guardiãs, né?
acompanhando tudo, acompanhando a história de cada uma. E assim, para quem tá chegando, gente, eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que tem alguém que não tem uma história que não possa ser ressignificada, entendeu? Então, assim, digam sim para vocês também, se joguem, respirem, e se inspirem na história da Fran, principalmente, que a história dela também foi o que me inspirou muito, a história de vida dela. E, e depois, com um resgate, a gente vai conhecendo outras mulheres, outras histórias, e a gente vai se inspirando, porque a gente fala, meu Deus, não é possível que a fulana ali que tem uma história. Às vezes quem está ouvindo a minha história agora acha que é uma história forte e tal, mas eu vi muitas outras histórias que eu falei, Aham, nossa, essa mulher é muito, né? Tipo, você passou por coisas muito piores que eu, né? aham. E tá ali, tá se sentindo melhor já tá ressignificando. Então, assim, se joguem, Isso. se amem muito, Uhum. Que, porque não tem como. Se você disser sim pra você e, e seguir tudo, os ensinamentos da Fran e tudo que você vai aprendendo nesse período, não tem como, gente. Vocês vão sair outras mulheres. ai, meu Deus do céu, que eu fico aqui bobona. Até dói a bochecha de tanto que eu fico. Ai, ai, Mas é amores. bom, Fran. É bom, eu recebo Porque com olha muita só o seu trabalho, né? É um trabalho assim inspirador, maravilhoso. que linda. Só é possível porque vocês dizem sim, amores. Então, assim, ó, minha reverência a vocês, ao sistema familiar de vocês, pela confiança, porque assim. É uma força que é em conjunto, né? A força do meu sistema muito amado, muito honrado, que vem da minha mãe, do meu pai, que encontra com a força do sistema de vocês para a gente construir uma nova história. Porque, gente, olha uma história de dor. Quando a gente olha e muda, a gente começa a construir uma nova história pro sistema familiar. Então, isso é muito poderoso. Imagina uma história de tristeza. A Lu mesmo falou, né? Numa outra oportunidade, ela falou a história do meu sistema, ninguém foi bem sucedido, né, Lu? Teve muitos ciclos, assim, Sim, de não sim. serem bem sucedidos, e agora ela podendo olhar para. Inclusive, isso, inclusive as mulheres, né? Olhando para o meu sistema, quanta exclusão as mulheres fizeram dos homens. Isso, Então, os homens que não morreram, traíram, foram embora, porque as mulheres viviam numa sequência ali de exclusão, né? uau. E aquilo, a gente vai trazendo muito isso, né? A minha mãe trouxe da minha avó, a minha avó trouxe lá da mãe dela, e aí vai passando e a gente vai internalizando aquilo ali e acaba afastando mesmo, não tem como, né? A gente se torna o homem da relação, né? Como que vão ter dois homens numa relação? Não Não tem tem, condições, né? dois Pelo menos o corpos homem. no mesmo lugar, né? É, É bem isso. exatamente. Ai, amor, a Valdineia até perguntou que ela sente muita dor e não sabe como ressignificar, né? Me ajude. Gente, é assim, ó. Se inscreva. A forma que eu achei para contribuir com o maior número de mulheres foi fazendo esses compartilhamentos. A Semana do Resgate do Feminino é um presente meu para vocês, né? Porque ele é gratuito para todas as mulheres. Para depois, quem quiser aprofundar, a gente vai conversar, vai ter o tempo para isso. Se entrega agora para esse momento, recebam esse presente que eu estou dando, porque é pura abundância poder compartilhar isso e vocês poderem beber desse conhecimento, tá? Então, quem não se inscreveu, aqui no link da bio do Instagram, tem inscrições para o resgate do feminino. Vai lá, coloca o seu e-mail, vai lá na caixa do e-mail, confirma a inscrição, porque só quem confirma a inscrição vai conseguir ver os vídeos. Às vezes cai na lixeira, às vezes cai no spam, dá uma conferida. O meu e-mail é falecomigo@francianepatrice.com.br. Então, viu esse e-mail lá nas caixas? Confirma que aí você vai ter acesso ao vídeo. Se mesmo você se inscrevendo e pedir de novo o seu e-mail para acessar o vídeo, coloque. Você não vai ter que fazer toda a inscrição de novo, só coloque seu e-mail, os dados, que você vai ser direcionada para o vídeo, tá bom? Gratidão, Lu, meu abraço, meu cheiro. Gratidão a todas essas maravilhosas que estão aqui.
as que já conhecem, as que são novas, as que são alunas. Eu sou muito, muito rica e abundante por ter vocês na minha vida. Obrigada, amor. Lu, sucesso nessa nova... Ah, Lu, as mulheres pediram o teu grupo do WhatsApp, então eu vou pedir para ti fazer o seguinte. Quando eu finalizar, eu vou salvar essa live e coloca, se você quiser, o link para elas entrarem no seu WhatsApp, tá? Debaixo desse vídeo. E aí eu coloco lá no Telegram também para elas, tá bom, meu amor? Tá bom, Fran, tá bom. Fran, gratidão. Gratidão a todas que participaram. E, mulheres, tenham um ato de amor com vocês mesmas, tá? Porque o mundo precisa de mulheres curadas para poder curarem outras e curarem suas filhas e, enfim, para colocar esse sistema em ordem, né? Os próximos que estão vindo por aí, colocar em ordem. Tá bom? Gratidão. Beijo, Fran. Gratidão, meu amor. Beijo, amores. Até amanhã às 13h20. Tchau, tchau.